Obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção ao Polêmica Judiciária. Você decide, ó, falamos aqui da República Rio-Grandense. Meu nome é Celso Tres, procurador da República há décadas. Nosso Vinícius é o Big Boss, é o diretor, ele que produz tudo de bom aqui. Deles, Deusa da Justiça, e os que nos auxiliam aqui, luminares em atemporal, roda de conversa no viver da história, que é o tema de um e-book que será lançado possivelmente no ano que vem. 2.500 anos de história, 150 autores, mais de 1.000 páginas. E está aqui o Nietzsche coordena essa roda de conversa. Kant, Freud, o triunvirato grego pela ordem cronológica, Sócrates, Platão e Aristóteles. Aqui o triunvirato da política, Abraham Lincoln, Sêneca e Churchill. Aqui o nosso Descartes. Aqui mais luminares, Epicuro, Voltaire, Einstein. Aqui fazendo a guarda dessas figuras da história, temos aqui o gaúcho laçador e temos aqui a Estátua da Liberdade. República Rio-Grandense, República Estadunidense, são, portanto, os homólogos. Então vamos objetivamente para a nossa exposição. Primeira imagem que vai para a sua tela, então, é do nosso e-book que eu reportei agora há pouco e que possivelmente será lançado ano que vem. O card do nosso tema de hoje, essa bela imagem que está aí na sua tela, de uma pintura, uma belíssima mulher beijando-se no espelho. Não é nada mais exemplificativo do que soberba à luz dos luminares. É a dinâmica da nossa apresentação. E soberba, os correlatos da soberba, a vaidade. E o que é a vaidade? Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre a aparência ilusória, a ufania, a jactância, o narcisismo, a vanglória, a presunção, a hipocrisia, a empáfia, o egoísmo, atribuir-se dotes que não possui, rebaixando virtude dos pais. Então esses são os correlatos. Mas os opostos também, na medida da soberba, serão abordados aqui: a humildade, a modéstia, a abnegação, a empatia, o estoicismo, está aqui, ó. Epicuro, né? Fraternidade, está lá no lema da Revolução Francesa. A exposição nós faremos por tópicos para ela seja melhor compreendida. Primeiro tópico, soberba, a origem da soberba. Tópico 2, soberba e justiça, que é o que nos interessa, soberba e justiça. 3, vício e virtude, distinguidos pela dosagem. De uma forma geral, vamos ver essa questão do vício e da virtude. Não apenas a soberba. 4, soberba, virtude essencial. Esse é o principal. Virtude essencial, não vício. 5, humildade. Humildade, o que é a humildade? A moderação da soberba. Nós vamos ver isso. Vai para a sua tela, então, primeiro tópico, soberba. A origem da soberba. Está lá a imagem da Acrópole, que você sabe, né, era a sede do poder de Atenas, era a Brasília de Atenas, e ela fica no alto, e aí a origem da expressão soberba. Está acima da cidade, acima dos cidadãos. Coincidência ou não, nossa Brasília, né, fica no Planalto Central do Brasil. Vai para a sua tela aí o nosso Freud, e aí ele nos dá aqui uma lei, uma máxima extraordinária. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos ao elogio. Isso é uma estratégia sensacional no debate, na disputa. Elogia, não critica. Ninguém se defende de um elogio. 2, soberba e justiça. Vai para a sua tela Stanislau Gerzi, ele é um poeta ucraniano, e ele nos diz: todos somos iguais perante a lei, mas não perante os encarregados de fazê-las cumprir. Entenderam por que a importância da soberba na justiça? O que é deusa deles? Deusa. O que é ser Deus? Soberba. Né? E as decisões judiciárias brasileiras, especialmente das
cortes superiores em Brasília, em grande parte, só se explicam para quem entende soberano. E não é o direito de estrito senso, todos nós sabemos, sem contar em outras figuras, por exemplo, o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um desfile de soberano, né? Mas os fatos que estão sob jurisdição, seja a jurisdição penal, seja a jurisdição civil, só são compreendidos, só há perfeita cognição deles num processo judicial se entender os ditames da soberana. Porque eles dizem respeito a relações humanas, direito de família, por exemplo, né? É um caso clássico, né? Historicamente, vocês vejam que a justiça brasileira é pautada pelo populismo. O que é isso? Sempre tem um herói de plantão. Promotor, delegado, juiz, procurador da República, hoje ministro do Supremo. Sempre tem uma figura heróica, deusa, do momento. E o que é isso? É o chamado populismo judicial. Vai para a sua tela lá, o nosso presidente da Suprema Corte, o doutor Luiz Roberto Barroso, e ele nos diz: o populismo judicial é tão ruim quanto qualquer outro. Perfeito, Sua Excelência. Diagnóstico correto, falta tomar o remédio, né? Então, esse é o culto da personalidade na justiça. E o culto da personalidade fundamentalmente diz respeito à soberana. Vai para a sua tela o nosso Santo Agostinho, extraordinário, como sempre. Não é o suplício que faz o mártir, mas a causa. Veja, isso aqui dirigido a esses, aspas, heróis de plantão na justiça brasileira. Não é o suplício que faz o mártir, mas a causa. Veja que sempre o discurso é esse: estou me sacrificando em prol da justiça, por isso que eu sou um herói e devo ser reconhecido. Não é o suplício, é a causa. E a causa, muitas vezes, grande parte das vezes, aliás, ela é levada adiante por anônimos e não por heróis. 3. Vício e virtude, distinguidos pela dosagem. O que é isso? Isso é o que Aristóteles, ali, assentou toda a civilização ocidental. Toda virtude é um ápice entre dois vícios, ou da falta e do excesso, e mede o virtude. Perfeito? Todo. Veja que o debate público no Brasil é muito pautado por isso. Você está certo, eu estou errado, ou vice-versa. Não é assim, os dois estão errados. O que faz o certo e o errado é a dosagem. Sabe-se, ouve-se diariamente a diferença entre, muitas vezes, o remédio e o veneno. É puramente a dosagem, né? E no direito isso se apresenta assim, a proporcionalidade, a razoabilidade, como uma coisa extraordinária, descoberta. Aristóteles diz isso há 2.500 anos. Então, acho que não tem muito de novo. Vai para a sua tela o nosso Cândido, de uma forma genial, fantástica. Ele concretiza esse ditame nas grandes questões da nossa existência. Diz ele lá, os 7 pecados capitais responsáveis pelas injustiças sociais são a riqueza sem trabalho. Veja a questão dos extremos, né? Prazeres sem escrúpulos. Magnífico. Conhecimento sem sabedoria, como nós temos hoje no Brasil. Gente que conhece, mas que não tem sabedoria. Comércio sem moral. Política sem idealismo. Nossa, como temos isso, né? Religião sem sacrifício. E ciência sem humanismo. Maravilha. Grande, irrepreensível. Burke, vai para a sua tela. Burke, ele nos diz: é bem conhecido que a ambição pode rastejar como voar. É coisa maravilhosa, né? Ambição, se isso é ruim? Não, não é ruim. Como as coisas, não é? Mas ela pode fazer a pessoa rastejar ou parar a pessoa. Sua tela, aí, extraordinário, Roberto Campos, e diz ele, com extraordinário humor e inteligência: castidade por impotência não é virtude. Veja, os extremos. Ele nada mais faz do que traduzir com bom humor uma máxima latina: o vício impotente é chamado de virtude. É muito comum isso, as pessoas não conseguem praticar o mal e aí acabam se vangloriando de serem boas, né? Então é isso. François Rochefoucauld, vai para a sua tela: a hipocrisia é uma homenagem
que o vício presta a virtude. Que expressão ontológica. Hipocrisia é uma homenagem que o vício presta a virtude. Subtópico: o adverso progride o anverso. Aristóteles nos diz, ele eleva as virtudes. Veja, os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Certo? Isso os norte-americanos gostam muito de repetir essa expressão. Os opostos fazem progredir. Então, o adverso progride o anverso. E tem uma expressão latina aqui que consagra isso, que é a virtude sem oposição murcha. Para sua tela, o nosso Churchill: sucesso é de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Percebe? Fracasso é o oposto do sucesso. E eles não. Vamos insistir até chegar ao sucesso. Vai agora David Hume para sua tela, dentro de um outro tipo de tópico, que é o tempo e a pessoa que faz a virtude e o vício. O tempo e a pessoa. E ele nos diz lá, com a expressão latina: os vícios de antigamente são os costumes de hoje. A gente vê no dia a dia. O vício aí você é colocado como vício, mas aquilo se repete, se normaliza, né? E muitas vezes depois é tratado como virtude, em todas as áreas. Né? Volta para a sua tela o Burke, né? O costume reconcilia-nos com tudo, também, nessa linha. A normalização. E aqui o nosso Abraham Lincoln, isso é o tempo, o efeito do tempo, e aqui a pessoa. Não importa o ninho, se o ovo é de água, expressão maravilhosa, quer dizer, a pessoa que faz a diferença, ela que, mesmo que num ambiente adverso, ela pode ser, de vícios, pode emergir ali a virtude. Soberba, virtude essencial, tópico 4. Então nos diz lá o Aristóteles, agora sem errar o nome: a modéstia não pode ser considerada uma virtude, pois assemelha-se mais a um sofrimento do que uma qualidade. Então soberba é virtude. E agora na sua tela o nosso Michel Foucault, e ele diz: o homem é a vaidade, move o mundo. Se move o mundo, não pode ser vício, né? Apenas vício. Milor Fernandes, para sua tela, Vinícius coloca ali: não é segredo, somos feitos de pó, vaidade e muito medo. Adam Smith, o ícone do liberalismo: o grande segredo da educação consiste em orientar a vaidade para os objetivos certos. Veja que coisa fantástica. Exatamente isso. Ela de per si não é vício, ela é necessária. Ela pode, mas precisa ser educada. Agora, vai para a sua tela o nosso Luiz Malbec, maior filósofo brasileiro da atualidade. A humildade é como a coragem. Veja que paralelo genial. Só se mede coragem diante da morte ou de algo parecido. Não se mede corajoso, não. Quero ver um perigo extremo, que é, no caso, a morte. A mesma coisa com a humildade. Só se mede a humildade quando você tem razões objetivas para não ter humildade. Muito comum uma pessoa bradar: eu sou humilde, sim, mas tem razões para ser soberbo. Tem razões para não ter, né? Então, outro subtópico: soberba é instinto de defesa na selva da competição. Soberba é instinto de defesa na selva da competição. Nós vivemos. Tudo é competição. Nós competimos no amor, nós competimos na vida profissional, empresarial, na religião, na política, nem se fala, na intelectualidade. As universidades, o mundo intelectual, do direito, por exemplo, é uma arena de vaidades, feras da vaidade, não é? Pois é. E nós precisamos nos defender disso. É soberba importante isso, nesse combate diário. Notadamente ante o que? A recorrente inveja. A inveja, diz lá o Adam Smith, é a paixão que vê com maligno desgosto a superioridade dos que realmente têm direito a toda a superioridade que possuem. Né? É isso. Né? Diz lá Santo Tomás de Aquino: a inveja é uma tristeza pela glória do outro. Tocqueville, agora na sua tela ali, o Vinícius coloca: a sociedade foi dividida em duas, quer dizer, lá na época. As que nada tinham unidos pela inveja comum, eles não tinham nada, não tinham inveja comum. E aqueles que tinham alguma coisa unidos pelo terror comum. Então os que têm alguma coisa, né, têm medo de serem
pilhados pelos que nada têm. E sempre a inveja aqui como fator central. Nosso Jobim, no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Antológico isso, veja, sempre isso. A pessoa faz sucesso, é muito comum, é agredida por fazer sucesso, pela inveja. Milor Fernandes, há duas coisas que ninguém perdoa: nossas vitórias e nossos fracassos. Ontológico isso. O sujeito vai tomar pancada, vai ter a inveja pela vitória e vai ter a crítica, o desprezo pelo fracasso. Cervantes aqui, na sua obra extraordinária, passagem que ele diz: se os cães ladram, é porque cavalgamos, ou seja, se a inveja acontece é porque estamos progredindo, se há crítica é porque estamos presentes e vivos, né? Ninguém critica a pessoa que não tem expressão, que não faz nada. Churchill, aqui ó, volta para a sua tela. Estou sempre disposto a aprender, mas nem sempre gosto que me ensine. Antológica essa defesa, né, contra as agressões que muitas vezes a pessoa tem essa pretensão: eu quero te ensinar alguma coisa, né? Depende, né? Na verdade ela está querendo criticar a pessoa ou expor a pessoa em público como se ela não soubesse a questão, né? Vai aí para a sua tela o Voltaire. Olha como se aplica isso na realidade política. A eleição Trump nos Estados Unidos, a votação da centro-direita no Brasil. Dizer assim: confesso que o gênero humano não é tão mau como certas pessoas o apregoam na esperança de governar. Veja bem que diante da urna e contra a urna a gente não se rende à urna, não cabe discutir com a urna, brigar com a urna. O que mais se ouve de umas figuras intelectuais, etc., é desqualificar quem votou. Esse sim é o cúmulo do autoritarismo. A pessoa é titular, vota quem quiser, não deve satisfação a ninguém. Thatcher, vai para a sua tela. A ganância e o bem. Veja só. O que é a ganância? Querer ganhar, acima de tudo, soberba, a alimentação do ego, né? E ela é um bem, que é uma energia, né, que precisa ser controlada, mas ela é uma energia. Do filme do Al Pacino, essa expressão aqui é fantástica, né? Vai para a sua tela: vaidade, definitivamente meu pecado favorito, né? Vaidade, o sujeito assume isso. Para a sua tela o Nietzsche aqui: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Antológico isso, para se responder às críticas. O Ralph Emerson nos diz que a confiança em si mesmo é o primeiro estágio para o êxito. Confiança, o que é a confiança? Né? Pode não chegar ao extremo lá da imagem do card da moça beijando-se no espelho, mas ela precisa ter amor próprio, acima de tudo. Precisa de soberba, precisa sim. O nosso Freud volta à tela: o narcisismo é o resultado do investimento libidinal do ego em si mesmo. A imagem do card lá expressa isso. E aqui ó, o nosso Descartes: não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão. Todos estão convencidos de que atende só. Como a gente vê isso na discussão pública brasileira hoje? O sujeito, a pessoa não tem assim de dizer: olha, pode ser isso, mas não. Ela sempre se apresenta como tendo razão. E obviamente que se ela se opõe a você precisa se defender, e se defender muitas vezes com a sua soberba. Não há ninguém, que isso diz Alighieri, não há ninguém que seja árbitro verdadeiro e imparcial de si mesmo, né? Também, respondendo às críticas, volta o seu Luiz Felipe Pondé, nosso maior filósofo: o egoísmo é a grande revolução moral moderna. O egoísmo, o ego, a alimentação do ego, que nada mais é do que o mundo da soberba. E está lá o Jeremy Bentham, do utilitarismo, né, do pragmatismo, né, do consequencialismo, que o pessoal agora está descobrindo no direito como se fosse uma novidade. A moral não é mais do que a regulamentação do egoísmo.
Olha só. Né? Outro subtópico, nosso tempo, modernidade, internet, um compulsório exibicionismo. O que nós vivemos no tempo atual? Notadamente pela internet, etc. O exibicionismo. O exibicionismo existe, que é essencialmente soberbo. Mas ele não é o exibicionismo apenas para a alimentação do ego, da soberba, para as pessoas aparecerem, etc., que é uma necessidade humana, né? Mas profissional. A grande realidade essa é hoje. É uma necessidade profissional aparecer ali. Então o Pondé nos diz que a ciência primeira hoje é o marketing. É a primeira ciência. E como nós vemos isso, na pandemia nós vivemos cada figura que se apresentou aí como cientista, que é uma fraude, uma absoluta fraude. Com todo respeito, no contexto mundial, a ciência brasileira, ela não existe. Essa que é a verdade. A ciência brasileira, tanto é que nós não temos nenhum prêmio Nobel. Nenhum. A Argentina tem vários. Nenhum prêmio Nobel. Então, né? E algumas figuras ali sem nenhuma qualificação. Vai Bauman aí nessa questão da visibilidade. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Veja? Por isso que eu falei que é compulsório. Né? Mesmo que a pessoa não queira, é necessário hoje. Na sua tela agora, Berkeley, George Berkeley, olha só, ele disse isso lá no século XVIII. Ser é ser percebido. Aquilo que eu não percebo, não existe. Se uma árvore cai em uma floresta e ninguém está por perto para ouvir, isso faz algum barulho? Ele pergunta. Fantástico isso aqui, né? Então, há uma compulsão de aparecer. E aí diz o Freud, o intelecto nunca descansa, até conseguir audiência. Aquilo que eu falei, que acontece no mundo da intelectualidade, né? Isso é muito visível, e isso é essencialmente soberbo. Tópico último, quinto, humildade. O que é humildade? É a moderação da soberba. Sempre é soberba, né? Como diz lá Aristóteles, é modulação, tudo é modulação. Então diz lá o Newton, diz assim, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Que genialidade, né? O gênio é tão gênio quando ele afirma lá a sua humildade. Diz lá Saramago, o universo não tem notícia da nossa existência. Isso é maravilhoso, Saramago, né? E o Voltaire, há quem brilhe na segunda fila e se eclipse na primeira. Como isso é recorrente, o sujeito é bom numa função, uma pessoa, mas em outra, quando se colocado adiante, ele sucumbe. O Aristóteles, o reconhecimento envelhece depressa. Pensou isso? Terá adiante, o que vai acontecer? Tem a glória e depois some. Uma expressão latina aqui, maravilhosa, toda glória é transitória, dentro do que dizia Aristóteles. Vai agora o Benjamin Franklin, um dos pais fundadores da nação norte-americana. Ser humilde com isso é primoroso. Ser humilde com os superiores é obrigação. Não, é obrigação, é superior. Com os colegas iguais é cortesia, né? E com os inferiores é nobreza. Isso é maravilhoso, isso aqui, né? E o Santo Agostinho também, ironizando, nos diz: tão cegos são os homens que chegam a gloriar-se da própria cegueira. Isso é o extremo da soberba, né? E o extremo da soberba, o que ele prega aqui? A humildade, que é a modulação disso, né? Se orgulhar da própria cegueira. Já teve político no Brasil se orgulhando de não ter lido nenhum livro. Já teve, né? Inclusive que chegou aos postos mais altos da República, né? Então, se orgulhar da cegueira, da ignorância, né? Juvenal, poeta Juvenal lá de Roma, é tão indulgente o homem para consigo mesmo, que nunca julga ter se aproveitado bastante da liberdade de se portar mal, né? Como nós vemos isso corriqueiramente. Volta o Nietzsche: não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, verdade, soberba, presente sem o esquecimento. Temos que esquecer dos nossos vícios e dos vícios dos outros, né? Orgulhoso, diz o nosso Churchill, orgulhoso prefere perder-se a perguntar qual é o seu caminho. Extraordinário, né? Isso dá soberba, dá orgulho excessivo, portanto tem que modular isso. A vaidade alheia
só nos é antipática quando vai de encontro a nós. Isso é importante. A gente diz, o cara é vaidoso, mas quando nos atinge, né? Mas quando nós já estamos, não. Todo homem, diz o Milor Fernandes, né, é seu valor dividido pela sua autoestima. Genial, como sempre, o Milor Fernandes. Estamos encerrando, como diz a nossa Constituição, fiquemos lá, todos sob a proteção de Deus. Fiquemos também, Mãe África, também nos proteja o Lodumare.